Era o mês de junho de 1859. Uma carruagem solitária cruzava o norte da Itália. O senhor que viajava nela, o comerciante de Genebra, Henri Dunant, planejava negócios importantes. Estava determinado a conseguir uma audiência com Napoleão III, o poderoso imperador da França. Dunant sabia que Napoleão e suas tropas não deviam estar longe dali. De repente, Dunant se vê no campo de batalha. O comerciante está horrorizado. Próximo ao tranquilo vilarejo de Solferino, os exércitos francês e austríaco enfrentam-se numa terrível batalha. Ao cair da noite, centenas de soldados feridos, agonizantes e mortos estão espalhados pelo campo. O serviço médico das tropas está sobrecarregado. Soldados exaustos e ensanguentados de ambos os lados não podem sequer reerguer-se e encontrar o caminho de volta até suas tropas. Dunant deixa de lado seus planos. A ajuda agora é crucial. Decidido, ele improvisa um hospital dentro da igreja do vilarejo, onde os mortos e feridos podem receber os cuidados em paz. Dunant e os moradores, mulheres e idosos, tentam ajudar da melhor forma possível. Eles cuidam tanto dos franceses quanto dos austríacos, muitas vezes anotando mensagens ditadas no leito de morte, com o último adeus às famílias dos soldados. Eles trabalham incansavelmente dia e noite para cuidar das vítimas. Dunant finalmente volta à Suíça, mas não pode esquecer o que viveu. Seu livro Lembranças de Solferino é publicado em 1862. Dunant propõe a criação de um grupo de ajudantes neutro e independente em todos os países, que possa dar proteção e assistência para os feridos em caso de guerra, seja qual for o lado a que pertençam. A ideia revolucionária é bem aceita. Logo depois, Dunant e outros 4 cidadãos formam o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV. Em 1864, uma conferência diplomática internacional é realizada em Genebra. O resultado é a adoção da primeira Convenção de Genebra para a ajuda humanitária neutra e a proteção dos soldados feridos. Muitos anos depois, já após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, outros visionários aumentam para 4 as Convenções de Genebra. O propósito é proteger os marinheiros feridos, doentes ou náufragos, os prisioneiros de guerra e os civis afetados pela guerra. A iniciativa e o empenho de Henri Dunant abriram caminho e fizeram toda a diferença, mostrando humanidade em meio à barbárie. Neste vídeo, vamos explorar a vida e as realizações de Henri Dunant, o fundador do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o co-receptor do primeiro Prêmio Nobel da Paz. Henri Dunant nasceu em 8 de maio de 1828, na cidade de Genebra, na Suíça. Desde jovem, Dunant mostrou-se uma pessoa dedicada e empreendedora. Ele recebeu uma educação sólida e mostrou interesse em uma variedade de áreas, incluindo comércio, finanças e literatura. Dunant era um jovem visionário, com uma perspectiva humanitária única. Ele sentia uma profunda compaixão pelos menos afortunados e buscava encontrar maneiras de melhorar suas vidas. Essa preocupação com o bem-estar dos outros o levaria a uma jornada que mudaria a história. Foi durante a Batalha de Solferino, em 1859, que Henri Dunant testemunhou em primeira mão o horror e o sofrimento causados pelos conflitos armados. O caos e a devastação que ele presenciou tiveram um profundo impacto emocional em Dunant, que não conseguia ficar indiferente diante daquela tragédia. Foi nesse momento que Dunant teve uma visão, a de uma nova forma de ajudar os feridos e aliviar o sofrimento humano. Ele imaginou a criação de organizações voluntárias dedicadas a prestar assistência médica imediata aos feridos em tempos de guerra. Dunant estava determinado a transformar sua visão em realidade e dedicou-se a fazer a diferença.
Em 1863, ele publicou o livro Recordação de Solferino, no qual descreveu detalhadamente suas observações e propôs a criação de sociedades de ajuda voluntária. A publicação de Recordação de Solferino chamou a atenção de pessoas influentes e despertou discussões em todo o mundo. Duna organizou a primeira Conferência Internacional da Cruz Vermelha em Genebra, em 1864. Essa conferência resultou na assinatura da Primeira Convenção de Genebra, um marco na história da proteção dos feridos em tempos de guerra. Henry Dunant, com sua visão humanitária e esforços incansáveis, tornou-se o fundador do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, estabelecendo o movimento humanitário moderno. Seu legado continua a inspirar e a impactar inúmeras vidas ao redor do mundo até os dias de hoje. Em 1859, Henry Dunant testemunhou uma das batalhas mais sangrentas e devastadoras de sua época, a Batalha de Solferino. A batalha entre os exércitos austríaco e francês resultou em um número imenso de vítimas e um cenário de caos e sofrimento humano indescritíveis. Dunant, comovido pela visão da dor e do desespero, agiu imediatamente para prestar assistência aos feridos. Ele reuniu voluntários locais e improvisou abrigos temporários para abrigar os feridos e providenciar cuidados básicos. Dunant percebeu que os esforços isolados e desorganizados não eram suficientes para lidar com a magnitude da tragédia. Foi nesse momento que ele teve uma visão de uma nova abordagem para ajudar os feridos em tempos de guerra. Dunant imaginou a criação de um sistema organizado e uma rede de voluntários para prestar assistência médica imediata e imparcial. Ele acreditava que, independentemente de qual lado estivessem, os feridos deveriam receber cuidados e proteção. A experiência de Solferino foi um ponto de virada para Dunant, motivando-o a dedicar-se inteiramente à causa humanitária. Ele começou a escrever o livro Recordação de Solferino, no qual descreveu detalhadamente sua visão e propôs a criação de sociedades de ajuda voluntária. Dunant sabia que era necessário despertar consciências e mobilizar esforços em toda a sociedade para tornar sua visão uma realidade. A publicação de Recordação de Solferino teve um impacto significativo e gerou debates em todo o mundo sobre a importância da assistência humanitária em tempos de guerra. Essas discussões culminaram na organização da primeira Conferência Internacional da Cruz Vermelha em Genebra, em 1864. Foi nessa conferência que Dunant desempenhou um papel fundamental na criação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e estabelecendo princípios humanitários universais. A experiência de Solferino foi um catalisador para as ações de Dunant, levando-o a uma jornada de transformação e a tornar-se um defensor incansável do alívio do sofrimento humano. A visão humanitária de Henry Dunant deu origem a uma das maiores organizações humanitárias do mundo, a Cruz Vermelha. Após a publicação de Recordação de Solferino e a realização da primeira Conferência Internacional da Cruz Vermelha em 1864, o movimento humanitário começou a ganhar força. A visão de Dunant inspirou um grupo de indivíduos comprometidos a estabelecer sociedades de ajuda voluntária em seus países. Essas sociedades trabalharam em conjunto para fornecer assistência médica, cuidados e apoio às vítimas de conflitos armados e desastres naturais. Em 1863, foi criada a primeira Sociedade Nacional da Cruz Vermelha em Genebra, dando início a uma rede global de solidariedade e apoio mútuo. As sociedades da Cruz Vermelha espalharam-se por diferentes países, unidas por princípios humanitários comuns e o objetivo de aliviar o sofrimento humano. Essas sociedades desempenharam um papel crucial em situações de emergência, mobilizando voluntários e recursos para prestar assistência em tempos de crise. A fundação da Cruz Vermelha foi baseada nos princípios de humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. Esses princípios continuam a ser a base do trabalho humanitário da Cruz Vermelha até hoje, refletindo o compromisso de Henry Dunant com a proteção e assistência aos mais vulneráveis. A fundação da Cruz Vermelha foi um marco significativo na história da assistência humanitária, estabelecendo uma rede global de solidariedade e ações voluntárias em prol do bem-estar humano. O impacto duradouro do trabalho de Henry Dunant e da Cruz Vermelha continua a inspirar gerações de voluntários e a transformar vidas em todo o mundo.
Em 1901, o trabalho humanitário de Henry Dunant foi reconhecido mundialmente quando ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Dunant dividiu esse prestigioso prêmio com Frédéric Passy, um economista e pacifista francês, estabelecendo o padrão de dividir o Prêmio Nobel da Paz entre múltiplos laureados. Esse reconhecimento foi um testemunho da importância e do impacto significativo do trabalho de Dunant no campo humanitário. O Prêmio Nobel da Paz destacou a visão visionária de Dunant e seu papel fundamental na fundação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O legado de Dunant perdura até hoje, e o trabalho da Cruz Vermelha e dos voluntários em todo o mundo é uma prova viva de seu impacto duradouro. A visão de Dunant para proteger os feridos em tempos de guerra e aliviar o sofrimento humano estabeleceu os princípios fundamentais do direito internacional humanitário. Seus esforços levaram à adoção de convenções internacionais, como as Convenções de Genebra, que estabeleceram padrões e proteções para os feridos e prisioneiros de guerra. O trabalho humanitário de Dunant e a fundação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha pavimentaram o caminho para o desenvolvimento de uma rede global de assistência e solidariedade. Hoje, a Cruz Vermelha continua a desempenhar um papel fundamental na prestação de cuidados médicos, assistência humanitária e apoio às comunidades em tempos de crise. O Prêmio Nobel da Paz concedido a Henry Dunant foi um reconhecimento de sua visão humanitária e um incentivo para que o mundo continuasse a buscar a paz e aliviar o sofrimento humano. O legado de Henry Dunant nos inspira a agir com compaixão, empatia e solidariedade, buscando um mundo mais pacífico e justo. A história de Henry Dunant e a fundação da Cruz Vermelha são um testemunho do poder da compaixão, da empatia e do compromisso em aliviar o sofrimento humano. Dunant foi um visionário que transformou sua experiência de solferino em uma missão de vida dedicada a proteger os feridos em tempos de guerra e a estabelecer princípios humanitários universais. Seu trabalho incansável e sua visão inspiraram a criação da Cruz Vermelha e de uma rede global de solidariedade, que continua a fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Através da Cruz Vermelha, voluntários e profissionais de saúde têm sido capazes de levar esperança, cuidados médicos, assistência humanitária e apoio emocional às comunidades afetadas por conflitos armados, desastres naturais e crises humanitárias. O legado de Henry Dunant nos ensina que todos nós podemos desempenhar um papel na construção de um mundo mais justo e solidário. Podemos seguir o exemplo de Dunant, estendendo a mão a quem precisa, mostrando compaixão e promovendo a paz e a dignidade humana. Ao trabalharmos juntos, podemos superar divisões, preconceitos e fronteiras, construindo pontes para um futuro mais harmonioso. A história de Henry Dunant e da Cruz Vermelha nos lembra que cada ato de bondade, por menor que seja, tem o poder de fazer uma diferença significativa. Juntos, podemos criar um mundo onde a solidariedade e a compaixão prevaleçam, capacitando-nos a enfrentar os desafios humanitários do presente e do futuro. Sejamos inspirados pelo legado de Henry Dunant e continuemos a escrever nossa própria história de bondade, empatia e ação humanitária. Muito obrigado por e até o próximo vídeo.